Olá, sétimo ano, sou a professora Tamires e hoje vamos dar início ao conteúdo de saneamento básico. Bom, antes de mais nada, saneamento básico são medidas que estão ali para preservar ou modificar as condições de um determinado ambiente. E essas medidas têm por objetivo prevenir doenças, promover a saúde e, por consequência, melhorar a qualidade de vida da população. São exemplos de medidas de saneamento básico: o carro do lixo que chega na sua rua, a água encanada que chega na sua casa, o tratamento do esgoto e entre outras medidas. Agora, imagina uma população que não tenha nenhuma dessas medidas sanitárias, nenhuma dessas medidas de saneamento básico. O que aconteceria com uma cidade que não tivesse nada disso? Certamente essa cidade estaria sujeita, a diversas doenças. E é sobre essas doenças que nós iremos falar hoje. Bem, parasitismo ou estratégia de vida. Toda espécie de ser vivo ela vai estar adaptada ali a um ambiente e ao seu próprio modo de vida. E esses seres vivos passam por toda a sua vida por interações ecológicas, ou seja, eles vão interagir uns com os outros e com o próprio meio ambiente. Essas interações a gente tem uma específica que é o chamado parasitismo, certo? No parasitismo, a gente tem dois personagens principais, que é o parasita e o hospedeiro. O parasita vai ser aquele organismo que vai estar ali se alimentando de um outro ser. E esse outro ser vai ser o nosso, então, hospedeiro. O parasita vai estar ali, sobrevivendo a partir de um outro ser vivo. Ele depende totalmente de um outro ser vivo para poder sobreviver. Agora, vocês podem até estar lembrando, e confundindo, talvez, predador com parasita. Os predadores lá no predatismo, nessa interação do predatismo, a gente vai ter o predador e a presa. O predador vai em busca da sua presa, que vai ser ali servir de seu alimento. Pode ser outro animal, pode ser planta, vai depender aí da espécie. Vai estar ali se alimentando desse organismo vivo e, por consequência, vai estar causando a morte, já que ele serviu de alimento para o predador. Já no parasitismo, o parasita vai sim se alimentar de um outro organismo, mas não necessariamente ele vai causar a morte daquele hospedeiro, certo? Daquele outro organismo. Pode ser que um parasita viva por anos no corpo de um hospedeiro sem causar um dano tão grave, como a morte. Ele vai poder ali ficar, prejudicando com certeza o seu hospedeiro, mas pode ser que não cause a morte. O parasitismo é uma estratégia de vida, na qual o parasita vai se beneficiar ao conseguir o alimento do seu hospedeiro. Vai prejudicar o hospedeiro? Vai, mas não necessariamente vai levar esse organismo, esse hospedeiro à morte. Aqui nós temos exemplos de dois parasitas bem comuns, o piolho e o carrapato. O piolho muitas vezes parasita aí do humano, o carrapato mais de cães e gatos, E eles têm adaptações ao modo de vida deles, que no caso vai ser aí o aparelho bucal, é capaz de perfurar a pele e sugar o sangue daquele hospedeiro. Eles vão ter geralmente o corpo mais achatado. As garras dele dão uma maior fixação aos pelos do hospedeiro. Agora aqui os dois exemplos de parasitas, de tipos de parasitas. Nós temos os parasitas externos e os parasitas internos. Os parasitas externos são chamados de ectoparasitas e eles vão estar vivendo aí por fora do corpo do seu hospedeiro, O exemplo do piolho vai estar geralmente, no humano, no nosso couro cabeludo. O carrapato vai estar sob os pelos do animal também. Já nos endoparasitas, que são os parasitas internos, eles vão estar dentro do organismo daquele hospedeiro. Aqui a gente tem nessa primeira imagem lá dos endoparasitas o esquistossomo e a tênia, que a gente vai já ver as doenças causadas por eles. Agora, as doenças causadas por parasitas vão ser chamadas de parasitoses. E essas parasitoses, quando são causadas por vermes, vão receber também o nome de verminoses.
Aqui a gente tem dois exemplos, né, de parasitose que são também verminoses, porque os dois são vermes. Temos o esquistossomo, causador da esquistossomose, e a tênia, causadora da teníase. Bem, a esquistossomose, na verdade, ela é também conhecida como doença da barriga d'água. Ela é uma verminose causada pelo Plateomythus esquistossoma mansoni ou simplesmente esquistossomo. Existem dois tipos de hospedeiros para esse verme, que é o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo. Geralmente, nessas parasitoses, né, o homem geralmente vai ser o hospedeiro definitivo. O hospedeiro intermediário da esquistossomose é o caramujo. Geralmente, nessa fase, né, no hospedeiro intermediário, o verme vai estar se reproduzindo de maneira assexuada e geralmente ele vai estar ali em forma de larva ainda. Já no hospedeiro definitivo, esse verme vai se reproduzir de maneira sexuada e ele já vai estar aí na sua fase adulta. A esquistossomose, a gente pode adquirir ela através de águas que contenham, né, as larvas do esquistossoma mansoni, que são as chamadas cercárias. Elas conseguem penetrar na nossa pele. E quando penetram a pele da pessoa, né, a pele do humano, elas vão causar uma certa coceira ali naquele local. Se bebermos água contaminada também, nós vamos poder pegar a doença. Dentro do corpo, essas cercárias, elas vão se instalar no nosso fígado e é onde elas vão estar aí crescendo e virando o verme adulto. Aqui a gente tem a cercária, né, que é quando ela vai estar ali nos lagos, lagoas contaminadas, geralmente liberada pelo caramujo. E aqui o verme adulto, que é quando ele já está no interior do organismo humano. A fêmea adulta desse verme, ela vai produzir centenas de ovos por dia. E esses ovos vão ser eliminados nas fezes de quem estiver doente. Se essas fezes chegarem a lagos, lagoas, onde existam caramujos, os ovos que estão nessas fezes vão liberar um segundo tipo de larva, que é os chamados miracídios. Esses miracídios é que vai contaminar os caramujos. Uma vez que esses miracídios estão no interior dos caramujos, eles vão começar a se reproduzir de maneira assexuada e vão gerar, assim, novas cercárias, que vão, então, ser liberadas na água ou no solo, continuando assim o ciclo. Aqui, né, o ciclo da esquistossomose. Uma vez que o humano estiver contaminado, né, ele vai estar liberando aí nas suas fezes os ovos do esquistossomo. Esses ovos vão estar evoluindo, né, vão estar virando miracídios aí nos lagos e lagoas. Esses miracídios, se entrarem em contato com o caramujo, vai contaminar o caramujo. No interior do caramujo vão estar virando aí cercárias. Essas cercárias vão estar agora sendo expelidas, né, para fora do corpo do caramujo, novamente nos rios, nos lagos. E se o humano tiver contato, né, ele vai estar se contaminando com a cercária. A cercária entrou no organismo humano, vai estar aí evoluindo, né, vai estar se desenvolvendo, vai virar um verme adulto. E esse verme adulto vai estar aí pondo centenas de ovos, né? A fêmea desse verme. E inicia assim novamente o ciclo, né? O humano vai estar expelindo o ovo e assim vai. A esquistossomose, ela vai causar diversos problemas ao organismo humano, né? Ela vai se instalar ali, os vermes vão estar se instalando no fígado, vai estar atingindo o fígado, os pulmões, o intestino, os rins, o sistema nervoso, tem uma série de problemas. Os sintomas mais comuns são, na fase aguda, dor de cabeça, dor de barriga, mal-estar. A pessoa vai ter aí uma falta de apetite e, por consequência, vai ter, né, um emagrecimento. E, mais uma vez, o ciclo, né, de vida da esquistossomose. O humano aqui contaminado, o homenzinho já doente, ó, tá com a barriga aí bem grande já. Por isso, chamada barriga d'água também. Ele tá contaminado, as suas fezes vai estar aí liberando, né, esses ovos, esses miracídios. Esses miracídios vão contaminar o caramujo vai estar aí
reproduzindo, né, interiormente no seu organismo, essas cercárias vão virar cercárias. Essas cercárias vão ser expelidas e aí um novo humano vai poder se contaminar, né, se entrar em contato. Agora vamos ver a teníase, uma outra doença, né, uma outra verminose. Ela é causada por plateumintos parasitas chamados de tênias. Tem duas espécies que vão parasitar o intestino humano, que é a Taenia solium e a Taenia saginata. Esses vermes têm um corpo, né, em forma de fita e tem um crescimentozinho bem contínuo. Eles vão se prender ao intestino humano por uma das suas extremidades, né, que é o escólex, e vão estar absorvendo parte do alimento do indivíduo. Ou seja, aquilo que eu ingiro, se eu tiver ali contaminada com essa tênia, ela vai estar ali, né, na parede do meu intestino e ela vai estar sugando o meu alimento. Pronto. O corpo da tênia, né, ele é segmentado, ele é bem repartidozinho, como tá mostrando aí na imagem. E quanto mais no fim do corpo dela, né, mais no finalzinho, mais maduros esses segmentos vão ser. Cada segmento desse, cada parte, cada compartimento, né, digamos assim, vai ser repleto de ovos. E quando vai estar maduro, esses ovos vão se desprender e vão estar sendo eliminados nas fezes do hospedeiro. Existem 2 hospedeiros intermediários para esses 2 vermes. O porco vai ser o hospedeiro intermediário da Taenia solium e o boi vai ser o hospedeiro intermediário da Taenia saginata, certo? Quando esses vermes estão instalados no corpo do hospedeiro, os ovos vão se transformar em larvas, que são os chamados cisticercos. Eles vão ficar alojados nos músculos e no cérebro do hospedeiro. Quando a gente come carne crua ou até mal cozida, se tiver contaminada com esses cisticercos, a gente vai também se contaminar, né? O humano vai se contaminar. E dentro do ser humano, né, esse cisticerco vai virar um verme adulto. Agora aqui o ciclo, né, da teníase, a gente tem ali primeiramente a carne contaminada com cisticercos. Se o homem consumir essa carne crua ou mal cozida, ele vai estar ali se contaminando, né? Esses cisticercos vão adentrar no organismo dele. Uma vez que entrou no organismo do homem, essas larvazinhas vão estar aí sendo presas no intestino do humano, vão passar a se alimentar de tudo que o homem come. Vão estar ali também começando a sua fase de reprodução, né? Vão estar se reproduzindo, vão estar em crescimento e vão estar ali gerando os seus ovos. Quando o humano defecar, ele vai estar expelindo os ovos nas fezes. E o porco, como é um animal que se alimenta de tudo, né? Se ele tiver contato com essas fezes desse homem contaminado, se ele ingerir, ele vai estar ali também se contaminando. Quando o porco ingere, né? O porco agora ali é o hospedeiro intermediário, ele vai estar ingerindo e essas larvas vão passar a estar na circulação sanguínea do porco. Uma vez que ela está na circulação sanguínea, vai também contaminar os músculos, né? Que é a própria carne do porco. Agora, os sintomas da teníase. A teníase, ela é uma parasitose que vai poder causar aí anemia e uma desnutrição forte, né, no humano. Os sintomas mais comuns são desconforto abdominal, justamente porque o verme está ali, né, naquela região intestinal. Vai causar náuseas, vômitos, diarreia, cólicas intestinais, alterações no apetite da pessoa, um mal-estar, indisposição, fadiga, perda de peso, justamente porque aquele verme vai estar sugando, né, digamos assim, o seu alimento. Insônia e irritabilidade. Agora vamos falar aqui da cisticercose, né, que vai ser um dos casos, né, uma doença onde o homem vai ser o hospedeiro intermediário, ao contrário das outras. Aquele homem que está contaminado com a teníase vai estar ali no organismo dele, né, reproduzindo aqueles cisticercos, vão estar evoluindo, vão estar virando adulto e vão estar produzindo os ovos. O homem vai defecar e nas suas fezes vai estar ali expelindo os ovos da tênia.
Geralmente o porco vai lá, come, né? Se não tiver as instalações sanitárias adequadas, vai estar ali se alimentando e gerando o ciclo da teníase. Mas se por um acaso for um outro humano que se alimentar ali, né? Se ingerir aqueles ovos que estavam nas fezes, aquele humano vai estar ali agora sendo o hospedeiro intermediário. Ele vai estar o quê? Vai estar desenvolvendo os cisticercos, que lá na teníase é reproduzido, né, pelo porco. A contaminação da cisticercose vai poder ocorrer aí pela ingestão, né, de alimentos mal lavados, que vão estar com os ovos da tênia. Alimentos como verduras, frutas, legumes, etc. E como é que esses ovos da tênia vão parar ali nessas verduras, né, nessas frutas? Vamos lembrar lá daquele homem que está contaminado com a teníase. Uma vez que ele está contaminado com a teníase, os cisticercos que foram ingeridos por ele vão estar ali virando adultos, né? Vão estar se reproduzindo e produzindo os ovos. Esses ovos vão ser expelidos nas fezes do humano. Se esse humano expelir essas fezes em uma plantação de alface, por exemplo, esse alface vai estar o quê? Vai estar sendo contaminado com os ovos da tênia. Aí agora vamos imaginar. Esse alface foi colhido, foi levado para casa e vai ser ingerido por uma pessoa. Essa pessoa não tratou bem desse alface, né? Não lavou, não teve nenhuma medida de higiene. Esse alface vai o quê? Tá contaminado com os ovos da tênia, que vão ser agora ingeridos por esse humano. Uma vez que esse humano ingeriu os ovos da tênia, esses ovos vão virar aí os cisticercos. E esses cistos, né, cisticercos, vão estar indo para regiões vitais do nosso corpo, que é um exemplo, né, o nosso cérebro. Como na imagem, a gente tem aqui alguns cistos presentes no cérebro. E é importante lembrar, né, que em regiões onde não há nenhuma medida de instalações sanitárias adequadas, né, previstas no saneamento básico, é bastante comum essa situação em que os humanos, né, as pessoas defecam nas plantações, perto, né, das plantações, contaminando ali, né, o nosso alimento. Agora vamos ver aqui o ciclo, né, das duas doenças, teníase e cisticercose. Inicialmente a gente tem aqui os ovos da tênia aqui embaixo, que vão ser eliminados nas fezes do homem contaminado, né? Vai estar aí podendo contaminar o solo, a água e os alimentos. Se for ingerido por um porco, essas larvas vão estar aí contaminando a carne do porco, que vai passar agora, né, a ser ingerida pelo homem de forma errada, que seria crua, né, ou mal cozida. Esse homem ingeriu essas larvas da tênia vão se alojar no intestino do homem e vão começar ali a se desenvolver, né? Vão estar ali se reproduzindo. Essa tênia vai agora liberar ovos. Esses ovos vão ser liberados agora na fezes do homem, que vai estar ali contaminando, né, novamente o solo, a água, os alimentos, se não tiver as medidas sanitárias adequadas. Se esses ovos não forem ingeridos pelo porco e sim por um humano, né? Esse humano ingerir os ovos da tênia, esses ovos vão estar se transformando em larvas no organismo humano. E essas larvas da tênia vão agora se alojar nos tecidos humanos. Vão estar aí se alojando no nosso cérebro ou até nos nossos músculos também. Assim a gente vai ter agora a chamada cisticercose, certo?